A Silvana dizia, mas então a CIA financiava os Panteras Negras para quê exatamente? Veja, não é que a CIA financiava os Panteras Negras, financiava células dos Panteras Negras, revistas de comunicação dos Panteras Negras, por dois motivos. Primeiro, para ter legitimidade suficiente de colocar a gente lá dentro e obter informação, para saber efetivamente o que eles estavam fazendo. Né? Segundo, porque naquela época tinha uma ideia de que para você... eles tinham um objetivo de imunizar, e o termo era exatamente esse, tá? Imunizar a população americana do vírus do socialismo, que era um vírus, era como se fosse inoculado. Inclusive, naquela época, surgem todos aqueles filmes de Hollywood sobre vampiros, sobre extraterrestres, né? Aquele filme do extraterrestre entrando dentro de você, te transformando num monstro, depois saindo. Tudo aquilo era a linguagem que se utilizava para explicar o comunismo. Era assim que os norte-americanos explicavam o comunismo. Tem vários estudos mostrando isso. E naquela época, muita gente ganhava muito dinheiro nos Estados Unidos, professores, doutores, para pesquisar como imunizar a população norte-americana do vírus do comunismo. E uma das coisas que eles perceberam, e que é uma teoria que eles desenvolveram, tá, que a Margaret Mead desenvolveu na realidade, era de que tanto o fascismo como o socialismo, eles só se instalavam, e esse era o termo que eles usavam mesmo, tá? Eles só se inoculavam nas pessoas quando a cabeça das pessoas já não estava preenchida por algum outro tipo de ideologia. Então, aquela velha ideia que sua avó dizia, né? Cabeça vazia, oficina do diabo. Mais ou menos isso. Tá? Então, se o indivíduo não tivesse ideologia nenhuma, ele podia ser inoculado pelo socialismo, pelo fascismo. Na época eles falavam mais do socialismo do que do fascismo, mas a explicação servia para os dois lados. Então, havia toda uma ideia norte-americana de fazer as pessoas socialmente interagirem com alguma coisa, para que não fossem entendidas como indivíduos, né, vazios. Então era ou questões do bairro, ou questões de gênero, ou questões de raça. O indivíduo, portanto, dentro dos Panteras Negras, e aí é que tinha essa ideia, se o indivíduo estivesse dentro dos Panteras Negras, ele não era um comunista. Ele era norte-americano, ele lutava por aquelas coisas, mas ele não era um comunista. Ele não poderia ser pego pelas redes de informação comunista, né? Podia ter até alguma similaridade, algumas coisas que eles defendiam, mas não era comunista. Então a CIA muitas vezes vai financiar essas células que, num primeiro momento, podem parecer contra o governo, mas era um duplo objetivo, né? Conseguir o pé ali dentro, ou seja, obter informações, efetivamente, e segundo, vamos dizer assim, imunizar essa galera contra os comunistas, que era o grande mal, que era o grande problema que se tinha na época. Ou seja, eles preferiam um grupo negro beligerante falando inglês nos Estados Unidos e lutando pelos ideais de liberdade, não sei o que, da população negra, do que esse grupo entrando dentro de movimentos sociais marxistas ou partidos comunistas que existiam nos Estados Unidos nessa época, né? E que poderiam facilmente, enfim, obterem espaços nessas instituições. Então, eu prefiro que eles fiquem à parte, é isso. E aí entra toda essa questão de financiamento e tal, que até que a gente hoje descobre por meio de documentos.